Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse roteiro vazado que seria o script original de Star Wars Episódio 9. Não é mesmo, Chewie? Oh! Bem, turma, feliz 2020, esse é o meu primeiro Nerd Fiction do ano, tá tudo bem? E eu quero conversar com vocês sobre essa história do roteiro original do episódio 9 ter sido vazado. Bem, para começar, quem supostamente teria escrito esse script seria o Colin Trevorrow. Quem é Colin Trevorrow? Colin Trevorrow, famoso por ter dirigido Jurassic World, tá? Que fez sei lá quanto de bilheteria, tudo bem? Ele era o cara que originalmente ia dirigir antes do J.J. Abrams substituir ele. Ele foi demitido um pouco antes do lançamento do episódio 8, O Último Jedi, pela presidente da Lucasfilms, a Kathleen Kennedy, falando que eles não estavam concordando com a visão. Mas os boatos, falam que depois que a Carrie Fisher faleceu, certo? Ele pediu alterações no filme do Rian Johnson, que era O Último Jedi, por causa que o filme dele era muito dependente da Carrie Fisher. Então ele queria que alguns personagens ficassem vivos e outros morressem, que seria o caso da Leia, tá? Pra não dar esse problema pra ele. Em teoria teria tido uma bela briga entre ele e o Rian Johnson, o que fez com que a Kathleen Kennedy ficasse do lado do Rian Johnson, que não quis mexer no filme dele. Tem até entrevista com o Rian Johnson falando que ele decidiu que ele não ia mexer no filme dele, apesar do passo da infelicidade do falecimento da Carrie Fisher, tá? Que ele não ia fazer isso, tá? Tudo bem? Existem essas entrevistas e também existem entrevistas da Kathleen Kennedy falando que demitiu o Colin por diferenças criativas, tá? Mas de qualquer maneira a gente sabe que ele já estava trabalhando no roteiro do episódio 9. Aí quem soltou essa informação? Quem soltou esse script na internet foi o Robert Meyer Burnett. Robert Meyer Burnett é um cineasta americano, famoso, tá? Dirigiu, por exemplo, Free Enterprise, que é um filme, tá? Inclusive com William Shatner e outros nomes aí, que é bem divertido, entre outros filmes que ele fez. E ele é famoso por ser bem nerd, e ele hoje é uma voz muito forte no YouTube. E por ter sido ele que vazou esse script, o pessoal tá levando a sério, e ele garante que é real. Aí você fala, mas Fernando, isso é rumor então? Sim, isso é rumor. E eu tô falando com vocês sobre rumor. Sabe por quê? Por causa que rumor aqui, rumor ali, a gente sempre acaba achando uma verdade. O roteiro da Ascensão Skywalker foi totalmente vazado na internet, gente. Então, tem esses vazamentos, são reais, eles existem. Fernando, isso é errado falar de rumor? Na política a galera vive falando de rumor de quem tá indo pra que partido e tal, e ninguém briga com os analistas políticos. Na economia a galera vive falando de rumores de mercado, rumores disso, vivem analisando e ninguém briga com os caras. No esporte a galera vive falando de rumor de que clube tá sondando quem, que o clube tá fazendo isso, que jogador tá fazendo o quê, e ninguém briga com os esportivos. Agora eu, quando falo de rumor, não posso? Gente, isso aqui eu tô analisando entretenimento, eu quero falar o que poderia ter sido. E é isso que eu vou falar. Não quer ver rumor? Se vocês gostaram da Ascensão Skywalker, legal. Eu pessoalmente até gostei. Eu achei que foi um filme muito mais divertido do que eu esperava. Mas eu vejo os problemas do filme, tá? E eu também não curti muito O Último Jedi, todo mundo que me segue sabe disso. Até aí eu nunca ignoraria o que O Último Jedi fez da maneira que o J.J. Abrams ignorou. De novo, eu gostei da Ascensão de Skywalker, mas é um filme problemático, que ignora vários pontos importantes do Último Jedi. É que nem eu acho Midi-chlorians uma boa ideia, não, acho Midi-chlorians uma ideia horrível, mas você não pode ignorar uma coisa que foi estabelecida num filme anterior, só porque você não gosta dela. E esse roteiro, tá, não ignorava, na verdade trabalhava os pontos. Então eu vou passar pra vocês e vocês decidem se vocês acham que seria mais legal ou não. Agora, é um roteiro longo, então eu vou passar só as coisas que eu acho mais importantes desse suposto roteiro. A primeira coisa que é notória é o nome. O nome que o Star Wars Episódio 9 teria no roteiro do Colin Trevorrow seria a Duel of Fates. Star Wars Episódio 9, Duel of Fates. Duel of Fates, pra quem não sabe, é o nome da música composta pelo John Williams pro Episódio 1, A Ameaça Fantasma, que é aquela luta, que é a trilha, é a parte que é a música da luta entre o Obi-Wan, o Qui-Gon Jinn e o Darth Maul, sabe? Sem dúvida, talvez um dos momentos melhores daquele filme, tá? Então, ele meio que falou, Duel of Fates, basicamente, o duelo dos destinos. O que
tem um certo, sabe, eu gostei mais desse nome. De verdade, nós nunca tivemos o nome de um personagem em um título de Star Wars. E eu não tô falando solo, uma história de Star Wars, essas coisas pra mim não vale. Eu tô falando dos episódios originais. A Nova Esperança, Império Contra-Ataque, Retorno Jedi, A Vingança do Sith, O Despertar da Força, O Último Jedi, O Ataque dos Clones, Ameaça Fantasma. Você não vê o nome Anakin, Obi-Wan, Organa, Solo, nesses nomes. E aí Ascensão Skywalker, que obviamente é um nome pra você poder, por causa que a Rey... Ah, gente, spoiler do Rise of Skywalker, tá? Bem, claramente o nome é para você poder, era para você poder fazer um link com o final, a Rey decidir que o nome dela é Skywalker, que está sendo extremamente criticado. Mas esse nome para mim eu acho que é mais poético para a franquia, trazendo uma coisa de volta do episódio 1, que supostamente seria onde começou tudo, né? Então eu achei mais legal. O Crawl, né, deixa muito claro que, assim como na sessão de Skywalker, o Kylo Ren é o líder supremo da Primeira Ordem, tudo bem? Agora, não tem Palpatine. Tem um pouquinho de Palpatine, mas ele está morto nesse roteiro do Colin Trevorrow. Só para lembrar, esse roteiro aí, ele é datado de uma semana antes do falecimento da Carrie Fisher, então tem muita Leia nesse roteiro, tudo bem? De qualquer maneira, tá? O que acontece? Se passa mais um período de tempo ali de 5 anos entre um filme e outro. Olha, a gente não tem exata certeza de quanto tempo se passou, tá? No Ascensão de Skywalker pro Último Jedi. A gente não sabe disso, tá? Mas 5 anos tá mais ou menos isso, né? Supostamente, o Kylo Ren meio que tá meio sumido, buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é, tudo bem? É meio que ele quer completar o treinamento dele. Porque se você lembrar, no Despertar da Força, o Snoke deixa claro que o treinamento do Kylo Ren não estava completo. Então ele meio que está buscando alguma coisa. Enquanto isso ele deixou o General Hux, que agora se autodeclarou chanceler, tá? Da Primeira Ordem. E outra coisa que continua na história é que aquela mito que a gente vê do Luke Skywalker, que o menino da vassoura passa, meio que deu uma espalhada. Então a Primeira Ordem proibiu comunicação entre sistemas estelares. Então a comunicação, tá, virou uma coisa meio que proibida pela Primeira Ordem. E eles deixam muito claro que a Primeira Ordem está dominando tudo. E poucos sistemas ainda não estão sob domínio da Primeira Ordem. Então isso aí tá bem interessante a gente ver. E o filme, tá, ele meio que começa com uma aventura, tá, o pessoal da resistência, né, tá tentando roubar um Star Destroyer, é bem interessante e tal, mas é ação, pode ir para um lado bom, pode ir para o lado mau, só quero falar as partes importantes, lembrando, tudo bem? A coisa interessante a ver aqui, a Rose Tico tem um personagem muito mais importante, ela tá nas cenas de ação e o relacionamento dela com o Finn, apesar de nunca ser explícito, parece que continuou dali, ou melhor, você tem uma participação para Kelly Marie Tran muito mais importante do que ter sido jogada completamente de escanteio pelo J.J. Abrams, né? Outra coisa interessante que a gente tem também nesse script é o Luke. Que, vamos falar a verdade, ele tem uma participação absurdamente pequena na Ascensão de Skywalker, apesar de eu ter gostado da participação dele, é uma participação pequena. Nesse não. Nesse é uma continuação, porque o que é a última coisa que ele fala? Ele, pro Kylo Ren, ele repete o discurso, se você me derrubar, eu vou me virar mais poderoso, é uma lembrança ao discurso do Obi-Wan pro Vader, e aí ele fala, te vejo por aí, garoto, não serei o último Jedi, e outras coisas do tipo, né? Então ele meio que fala, Kylo Ren, te vejo por aí. Então você vê que o Kylo Ren está sendo atormentado pelo fantasma do Luke. Então o fantasma do Luke, tá? O fantasminha da força do Luke, isso é uma presença constante no filme. Ele, ao mesmo tempo que está ali atormentando o Kylo Ren, tentando trazer ele pro lado da luz a todo tempo, mostrando os erros, falando coisas, ele também está treinando a Rey. Então você vê o Luke treinando a Rey. E a Rey discutindo com o Luke, negando algumas ações, se autoduvidando, tendo dúvidas, certo, da capacidade dela, se ela tá fazendo a coisa certa. E aquele negócio dela ser ninguém, que foi do Último Jedi, tá meio que assombrando ela. E outra coisa, nesse roteiro, ela não é Palpatine, ela não assume o nome Skywalker, ela até revelam o sobrenome dela, era Salaya, pra falar a verdade, não lembro agora, tá o nome, mas ela teria um sobrenome que não era uma família, um Palpatine, um Solo, um Kenobi, um Skywalker, que é uma coisa que foi estabelecida no Último Jedi. Eu acho isso certo? Olha, mais ou menos. Eu acho que
O Despertar da Força colocou que ela era alguém. Aí o Último Jedi negou isso, falando que ela não era ninguém. E aí vem a Ascensão de Skywalker falando, não, ela era assim. Não, isso é um filme negando o outro. A hora que o Último Jedi falou que ela não era ninguém, ela tinha que continuar sem ser uma família importante. Mas de qualquer maneira, tá? Seguindo, a gente vê o Luke como essa presença da força, continuando, terminando, treinando a Rey ao mesmo tempo, tá? Que ele tá atormentando o Kylo Ren. Então, é bem interessante você ver isso, essa participação do Luke nesse filme. O Lando também estaria nesse script, tá? Mas a participação dele, basicamente a Leia, tá? General Organa, que tá comandando a frota toda, ela tem uma participação muito grande como general, tá? Ela basicamente manda o Lando ir atrás dos piratas, como aqueles que a gente viu lidando, que o Solo lidando com eles, tal, que ele teria trapaceado eles, vamos assim dizer, tudo bem? Ele estaria meio que tentando fazer uma aliança com os piratas, tá? E enquanto isso, o pessoal meio que vai atrás para Coruscant, a capital, tá, da Velha República, e não, Coruscant não era o planeta que você viu sendo destruído, tá, no primeiro episódio lá no Despertar da Força, aquilo não era Coruscant, tá, eles vão para Coruscant, então a gente tem essa coisa, esse throwback dos prequels, você vê como Coruscant tá, e você vê que a população está extremamente maltratada, ela tá cansada, é Império, é Primeira Ordem, a população não aguenta mais esses regimes ditatoriais, mas eles não conseguem fazer nada, tudo bem? E aí o que acontece? A Leia quer unir todas essas pessoas. Meio que a gente viu isso na Ascensão de Skywalker, mas eles não explicaram essa união. Então a Leia quer unir essas pessoas e existe, tá? Aparentemente embaixo do Templo Jedi, uma maneira de mandar um comunicado para toda a galáxia se unir contra a Primeira Ordem. E essa parece que é a grande missão que eles vão ser enviados pela Leia para fazer. De qualquer maneira, então a gente tem os personagens indo atrás disso. Outra coisa é o relacionamento do Poe com a Rey. Parece que o Poe é meio que apaixonado pela Rey, que é uma sequência do que a gente viu no final do Último Jedi, dele meio que indo pra dar uma chavecadinha nela. Mas a Rey não retribui, tá? A Rey tá na dela, tá mais preocupada com o treinamento Jedi, com os ensinamentos do Luke e tal. Ela até tenta dar um beijo nele, mas é um beijo pra tipo, tá, agora vai embora. Não é um beijo, eu te amo, não. Mas ela também continua com aquele relacionamento estranho que ela tem com o Kylo Ren nesse filme, tá? Que não tem beijo, mas tem você vê uma continuação dos dois relacionamentos que a gente viu no Último Jedi sendo continuados nesse script aí do Duel of Fates. Bem, vamos lá, o que é interessante? Eventualmente o Kylo Ren vai achar o castelo do Vader em Mustafar, que a gente viu lá no Rogue One. E lá ele vai achar um holocron, pra quem não sabe, uma relíquia Sith, um holocron que tem uma mensagem do Palpatine, e esse é o momento que ele tá no filme, para o Vader. Então a gente vê o Palpatine com uma mensagem que ele manda pro Vader, falando que o Vader tinha que ir atrás do Morbius, tá? Se eu não me engano fala desse jeito, que seria o Sith que treinou o Palpatine. Aí você fala, mas peraí, o mestre do Palpatine era o Darth Plagueis. Então, ele não falou exatamente isso. Ele falou se você conhecia a tragédia do Plagueis, o famoso, e a gente ligou isso, tá? Ele não chegou a falar. Mas eu também sempre botei na minha cabeça que era tá, o Plagueis. Então tem um pouquinho de retcon, tá? Eu não acho que esse roteiro era perfeito, tem várias partes dele que é mais ou menos, mas ó, eu acho ele interessante pra gente discutir. Continuando, então o Kylo Ren vai atrás desse Morbius, que seria um mestre Sith que treinou o Palpatine. Chegando lá, o Morbius meio que acaba com ele meio que vai dar um teste. É meio que um espelho pro que o Luke fez no Império Contra-Ataca junto com o Yoda. Então esse Morbius, ele meio que ele vai fazer um teste com o Kylo e ele deforma o Kylo, tanto que ele tem que usar metal na cara. Assim, ele acaba com o Kylo antes de começar a aceitar ele como um aprendiz. Gente, eu sei que esse vídeo tá longo, eu tô falando, tá, de um roteiro inteiro, tá? Mas, de novo, então, agora, o que eu acho muito interessante desse treinamento é duas coisas. Primeiro, o Morbius vai ensinar o Kylo Ren a tomar a força viva das pessoas. Então, aquela coisa que a gente viu de passar força vital pra uma coisa, meio que tava nesse roteiro, só que não era uma coisa pacífica, tranquila, não, é tenebroso, tá? Em teoria você veria ele tomando força de animais e seria horripilante, seria um poder totalmente Sith isso, tá?
tá? E seria terrível de ver. E outra coisa interessante é que em um dos testes que ele passa, sabe aquela cena que o Luke enfrenta o Vader na caverna e acha que a cara é ele mesmo lá dentro? Então, eles iam fazer um espelho com aquela cena e o Kylo Ren ia encontrar o Darth Vader na caverna do mal. E ali ele ia ter uma batalha entre o Kylo Ren de sabre de luz, entre o Kylo Ren e Darth Vader. Cara, só por essa cena eu já acho que esse roteiro é melhor que o outro. Porque imagina a gente ver o Darth Vader com o sabre de luz na mão enfrentando o Kylo Ren, por mais que seja curto. Pô, ó, lembra aquela cena do Rogue One? A gente vê o Vader lutando com a tecnologia de hoje contra um outro sabre de luz. Meu Deus do céu, como eu queria ver isso, né? Mas de qualquer maneira, tá? Então a gente tem várias coisas desse treinamento Sith estranho do Kylo Ren. Eventualmente ele volta, assume a primeira ordem, tem toda uma coisa dele com o Rux. A Rose Tico também tem uma cena interessante com o Chancellor Rux, que seria uma cena de tortura e você descobre que o Rux estaria tentando se conectar com a força, tem todo um negócio. Eventualmente, a Leia faz um plano para atacar o lugar onde eles constroem os Star Destroyers da primeira ordem, tá? Os shipyards. Então você pode ver que tem algumas similaridades de roteiro mesmo. Só que aí que vai entrar o Lando com os piratas, que ele consegue convencer devido à transmissão que o pessoal da rebelião conseguiu mandar, invadindo Coruscant, meio que une as pessoas para juntos serem liderados pela Leia e enfrentar o negócio. Enquanto isso, tá, então o Paul tá nessa briga junto com a Leia, tá, e coisa. A Rose e o Finn estariam em batalha no chão, tentando sabotar os caras e coisa assim, mais ou menos o que aconteceu, né, na Ascensão Skywalker, tá, e a Rey teria ido enfrentar o Kylo Ren lá em Morbius. Bem, de qualquer maneira, tá? E a Rey vai enfrentar ele, inclusive a Rey não usa um sabre de luz, ela na verdade, ela meio que colocou o pedaço que sobrou pra ela do sabre de luz naquela staff dela e meio que fez um staff de luz. Interessante até, pra falar a verdade, por causa que a gente pensava uma sucateadora que se aproveitava das coisas pra criar outras coisas, como foi estabelecido, então é interessante. E ela tá cheia de dúvidas, mas o Luke tá sempre empurrando ela pra ir e tal. Bem, de qualquer maneira ela vai enfrentar a Kylo Ren e ela perde. Ela perde feio a briga pro Kylo Ren, ela meio que fica cega, ele cega ela na luta, ela fica meio que jogada e desprezada. Então estamos chegando no clímax do filme. Esse momento o filme fica bem interessante pra mim, porque você pode ver, nesse momento o Kylo vai tomar os poderes de Morbius pra ele, vai domar aquele negócio, e então o fantasma da força do Luke aparece pra impedir ele. Eles têm uma discussão e tal e coisa, tá? E é nessa hora que a cena descreve que o Kylo Ren, totalmente enfurecido, pega o sabre de luz dele, aquele, né, e taca contra o Luke Skywalker, que seguraria, fantasma da força, seguraria o sabre de luz do Kylo Ren em pleno ar com uma força impressionante. E a descrição da cena falando, se tornando uma coisa muito mais poderosa que qualquer um poderia imaginar. Que é a fala do Obi-Wan, meio que isso, mas ele só para o sabre de luz, ele não ataca o Kylo Ren, não faz nada tal, e eles têm uma discussão quanto ao último Jedi, quanto a outras coisas, quanto ao caminho dele tá errado tal, e nisso a gente vê que os fantasmas da força, em teoria, estão dando força para a Rey. Então a gente veria o fantasma do Yoda e o fantasma do Obi-Wan. Então você veria a Rey vindo meio que energizada pelos fantasmas e ela, então, mais uma vez confrontaria ali o Kylo Ren. Cega, ela teria se vendado, então você vê a Rey cega, só sendo guiada pela força, lutando contra o Kylo Ren. Só que nesse ponto, ela não está usando só a luz, mas ela está usando a escuridão também. Então você vê a Rey usando a luz e a escuridão juntas, e falando que o erro dos Jedi, basicamente eles deixam isso claro, que o erro dos Jedi era abandonar um lado, que as pessoas precisam dos dois lados vivendo em equilíbrio. Pegaram alguma profecia do que é trazer o equilíbrio para a força? Então, trazendo o equilíbrio. E ela usando esse, você basicamente, ela finalmente derrotaria tal, o Kylo Ren, coisa do tipo, mas não é uma derrota limpa, na verdade ela acaba meio que sendo, meio que os dois meio que acaba que morrendo, tá, na briga. O Kylo Ren salva ela com aquele poder, ele meio que toma a força vital dela uma hora, mas aí ela pede para dar a mão
pra ele, porque ela derrota ele, mas aí ele toma a força vital dela com o poder do lado negro que ele aprendeu. E aí ele vai se tornando e vai torturando ela vai sofrendo no chão, do mesmo jeito que o Luke sofreu na mão do Palpatine, vai sofrendo, mas aí ela começa a falar as coisas e começa a trazer ele pro lado da luz de novo. E ela pede pra ela falar, bem, me dá a sua mão, né, que nem ela fez na sala do trono do Snoke, e ele dá a mão pra ela e devolve o poder pra ela, mas tipo, os dois acabam morrendo ali, então os dois morrem. E aí é uma coisa também interessante, que a Rey em teoria vai pro outro lado da força, e a gente vê o outro lado da força, e quando ela chega lá, ela encontra vários ao fundo, vários vultos azuis, que seriam os Jedis, né, passados, e à frente deles estaria o Luke, o Yoda e o Obi-Wan, e eles falam que, e o Yoda fala pra ela que ela ensinou uma coisa diferente para eles, que é que eles estavam errados e ela estava certa em não que sentimentos ruins fazem parte das pessoas e você não pode simplesmente ignorá-los. Então você tem que aprender a conviver com eles, e ela ensinou isso para eles, e ela fica surpresa de ter ensinado alguma coisa pro Yoda. Aí eles meio que dão uma escolha para ela, se ela quer ficar, eles podem mandá-la de volta e ela continuar no mundo cheio de dor e sofrimento, ou ela pode ficar no outro lado da força junto com eles. Mas é tipo muito bonito, tá, tudo isso, porque o Luke dá o discurso pro Kylo Ren quando a Rey tá voltando, se energizando pelos sonhos, sobre a força é mais poderosa, tá em tudo, circula, tal, coisa. Tem toda uma ligação da força, é uma cena muito bonita. E essa cena é uma continuação daquela cena que eu esqueci de falar pra vocês claramente, né, tá? Então tudo isso junta ali, e então o Obi-Wan fala pra ela que ela pode ficar, e o Luke fala que ela pode voltar, e o Obi-Wan fala que ela pode ficar, e ela decide voltar pro mundo. Aí ela volta pro corpo dela, que ela tá morto, tal e coisa, né? Meio que a galáxia se liberta da Primeira Ordem, por causa que juntos, todos, né, conseguiram derrotar lá a coisa, e o filme terminaria com a Rey fundando um templo Jedi, e você vê ela treinando crianças no caminho da força, numa nova ordem Jedi que ela vai criar, que trabalha tanto a luz quanto o lado sombrio, que traria o equilíbrio, que esses Jedi seriam o equilíbrio do futuro. E quem tá junto com ele treinando? O menino da vassoura do final do último Jedi. Bem, gente, é isso, tá? Esse é o roteiro. Eu tentei resumir da melhor maneira que eu podia. Tem muita coisa que eu queria falar, tá? Então, gente, eu sei que ficou longo, mas curte, compartilha, comenta. Se você gostou, se você queria ter visto isso, se você achou terrível, tudo bem, é sua opinião. Eu acho que tem coisa interessante, tem coisa que eu achei meio forçada, tipo o Luke pegar o negócio, apesar de eu achar meio que ecoa, é legal essa coisa de ecoar, tem vários momentos que eu achei interessante, como eu queria ter visto a luta do Kylo Ren com o Darth Vader, tá? Mas de qualquer maneira, é isso, galera, falou! Ter o vazado, que seria o script original do episódio 9 de Star Wars. Então, fica aí, né, Chewie? Não, ficou ruim. Vou falar com vocês sobre o vazamento do roteiro original do episódio 9 de Star Wars. Não é mesmo, Chewie? Não, é pra cá.